Eu sou a Krika. E eu sou a Lia. Esse é o podcast Bastidores e Bafos. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre tudo que nos atravessa ao longo dos nossos dias, que não são tão diferentes dos seus, mas que rolam uns bastidores e uns bafos que vou te falar. Além disso, vamos falar também de arte e cultura, afinal, somos artistas. E esse assunto tem muito pano para manga. Então, a gente espera vocês toda quarta-feira, aqui mesmo, nos Bastidores e Bafos. Miga, e aí? Já fez story hoje? Não. Eu tô com voz de redes sociais e acho que esse vai ser o nosso tema de hoje. Então, vamos falar um pouquinho sobre voz de redes sociais. Eu também não fiz story hoje, nem postei, não fiz nada, né? Mas é isso, né? A gente tem visto uma necessidade muito grande de estar nas redes sociais o tempo todo, fazendo story o tempo todo. E isso está me dando um bode, querida, que eu não sei nem explicar por onde começar, né? E é por isso que a gente está aqui. Bora falar sobre isso, então. Bora falar, minha gente. Eu queria saber se esse bode de redes sociais você também está sentindo. Como que você está se sentindo com relação a isso? Porque nos últimos tempos também a gente passou a consumir muito mais a internet. As informações elas chegam para a gente às vezes de umas formas assim, que só porque você curtiu ali uma imagem ou um texto, daqui a pouco começa a vir só aquela informação para você, daquela galera ali, que às vezes você nem se interessa tanto, mas fora isso, tem todo esse movimento que nós aqui também, como duas artistas, a gente acaba usando a internet não só e a rede social, não só para o nosso próprio consumo, como também para a gente poder mostrar aí o nosso trabalho, né, Lia? Isso, e isso acaba sendo muito complicado, né, porque para além do nosso trabalho de artista, né, que a gente tem que estar lá fazendo as nossas coisas, fazendo o nosso corre, a gente tem que fazer esse movimento de produção de conteúdo, porque se a gente não está na internet, a gente não existe, né? E isso é muito complexo, né? Porque muitas vezes você não está preparado psicologicamente para esse processo, né? De você ter que fazer tudo, né? Porque uma coisa é você ter uma rede de apoio gigantesca que faz toda a sua edição, sua captação de vídeo, sua sei lá o quê, né? E outra coisa é você fazer tudo você, né? Então, assim, acontece que vira primeiro que um acúmulo de cargos gigantesco centrado em você, e uma coisa que era para ser prazerosa acaba não sendo tão prazerosa assim. E você não só consome, né? Você tá ali ativamente naquele processo de produção. E gente, isso para mim é tão exaustivo, é tão extenuante. Tem momentos que eu tô assim, super no flow, mega pin e tal, mas eu tenho algumas limitações, entendeu? E aí, antes de a gente começar a falar justamente dessas partes que é trabalho e tudo mais, já vamos começar com a pergunta. Como é o seu consumo nas redes? Então, ultimamente, não está sendo um consumo saudável, eu admito. Eu coloquei um limitador de tempo nas minhas redes sociais, porque eu percebi que eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era pegar o celular, abrir o Instagram e ficar rola, 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 né? Aí eu falei, não, gente, tem algo errado que não está certo, então vamos colocar um limitador de tempo. Botei um limitador de tempo, pelo menos para quando passa 15 minutos eu perceber que eu já tô faz 15 minutos ali e que eu tenho que fazer outra coisa da minha vida, né? Mas eu tô no momento que eu não tô muito bem, né, amiga? Tô assim, no momento ansioso, comendo cotovelo. Então, nesses momentos, a ansiedade me bota ali no lugar de um consumo
bem desordenado mesmo, de tipo ficar olhando story, passando. Você costuma, então, ficar basicamente quanto tempo na rede social ali? E principalmente qual? Você usa quais redes sociais? Eu uso mais o Instagram, vou ser sincera, que eu esqueço da existência do TikTok, embora eu saiba que eu preciso muito dele, mas eu ainda tenho que me acostumar com o TikTok. Eu sou bem milênio mesmo. Mas, o que você perguntou além disso? Qual era? Sobre quanto tempo você passa, né? Então, quando eu estou saudavelmente mental falando, muito pouco. Tipo assim, consumindo mesmo. Esse momento que você falou que você está com ansiedade, que você aí a coisa rolando. Ó, um hábito assim, sério, já tirei esse hábito da minha vida, que é acordar e pegar o celular. Não pego, tá? Não pego, mas eu já falo daqui a pouco sobre isso. Eu quero saber, assim, até porque eu acho que as pessoas que estão nos escutando podem se sentir muito próxima dessa troca de ideia, porque isso acontece na vida de todo mundo. Parece que hoje o celular, e não só a rede social, inclusive a gente estava falando de redes sociais, essas redes sociais que as que a gente publica imagem e tudo mais, mas tem o WhatsApp também, que é rede social. E a gente tem que lembrar, eu mesma, tipo, nem olho, velho. Não, no WhatsApp, para mim, não é nem rede social, não. Para mim, o WhatsApp é canal de comunicação com as pessoas que conversar. Mas ele é considerado também uma rede social. Até pode ser, mas para mim, ele é só uma conversa ali. Gente, grupo, sim, esquece, me bota nos grupos, eu fico lá, fantasma, eu não sei. É isso que eu tô falando. São coisas que fazem a gente ficar muito tempo ali, sabe? Trocando ideia, às vezes que não vai levar você a nenhum lugar, ou você tá vendo alguma coisa, alguma informação que só vai tirar você do seu foco. Então, essa coisa de você chegar e ficar rolando ali, nesse momento, Lia, você que tá com ansiedade, o que isso provoca em você? Mais ansiedade. Né? Então, assim, por exemplo, nos dias que eu tô extremamente ansiosa e eu entro, é muito pior, porque aí eu vou ficando cada vez mais ansiosa e me sentindo ainda um ser humano inútil, que não tá fazendo nada que deveria fazer, porque tá ali presa, entendeu? Dentro de um negócio que eu tenho total liberdade de sair a hora que eu quiser, mas parece que o cérebrozinho fica ali condicionado a ficar consumindo aquilo de uma forma totalmente ensandecida, sabe? Então, assim, principalmente por estar passando por esse processo de ansiedade, para mim, eu tô tendo que me policiar muito mais, porque senão, se deixar, eu não tô zoando, eu fico 2 horas deitada na cama só rolando feed, sabe? E eu adoraria poder dizer que isso é um exagero. O pior de tudo é que não é, sabe? Então, assim, eu percebi que tudo estava ficando muito descontrolado e falei, não, pera, tenho que mexer e tenho que fazer alguma coisa com relação a isso, porque consome muito tempo que poderia estar sendo produtivo, né? Fazendo alguma coisa que realmente fizesse assim, sentido na vida, sabe? Então, eu tô me policiando mais com relação a isso, mas aí vem o problema, né, que como eu estou muito ansiosa também, o meu processo de produção artística está muito menor do que o normal, e a minha produção de conteúdo está inexistente, porque eu não sinto a menor vontade de estar presente nas redes sociais. Eu sei que é totalmente isso. Não, mas é super compreensível, porque assim, vamos lá, né? Você já puxou essa conversa sobre não estou conseguindo produzir coisas para a internet, para a criação de conteúdo. Não estou tendo ânimo para fazer isso. Eu acho que todo mundo que usa a rede social, não só para consumir, como para criar, passa por isso em algum momento. Algumas que caíram de paraquedas, porque, vamos lá, vamos ser bem francos aqui, né? Todo mundo, pelo menos da nossa classe artística, usava pelo menos a internet aqui, a rede social, principalmente para usar como portfólio, para divulgar o trabalho, né? Hoje, eu vejo que não é só especificamente algumas pessoas que usam a rede social porque elas têm um negócio que precisa ser divulgado, né? Como nós temos.
mas existem profissionais de várias áreas que estão já saturados, e eu vejo isso em muitas conversas, eu vejo muitos canais que falam sobre esse assunto, que os próprios profissionais, eles gostariam, obviamente, de serem valorizados pelo que eles foram formados, e não porque a rede social está criando uma influência para que ele seja visto. E o Black Mirror da vida real, né, amiga? Sim. É aquela coisa... Eu adoro, inclusive, assistam Black Mirror, porque a gente vive isso hoje em dia, sabe? É o Black Mirror da vida real, que você tem que estar o tempo todo sendo validado por uma rede para você existir, né? E o número de seguidores... É uma coisa que eu preciso falar aqui. É uma grande armadilha a gente pensar que a gente só existe porque estamos na rede social. Sim, o número de seguidores influencia a sua qualidade, né? Isso assim, tipo, falando de forma bem esdrúxula mesmo, né? Uhum. Tipo assim, não, você não tem tantos seguidores, então você não deve ser tão bom assim, né? Imagina isso para um médico. Gente, cardiologista, ele tem que ser um bom cardiologista, ele não tem que ser um ótimo influencer, um ótimo criador de conteúdo, ele tem que saber fazer bem o trabalho dele, né? A mesma coisa, gente, como criativos, né? A gente tem que ser bom. Eu sempre falo que antes rede social e termos como influencer, eu me considero uma criadora de conteúdo desde quando eu decidi começar a criar as minhas artes, e já dentro daquela arte já tem um conteúdo que eu estou falando sobre um determinado assunto, sobre lembrar que a gente é artista visual. Eu gosto sempre de falar que antes disso tudo, de estar aqui usando isso como uma vitrine, eu sou uma artista visual. Eu sou uma artista. E ponto. Antes de qualquer coisa. Essa é a minha profissão. Amiga, que por mais que essa seja a nossa profissão, você até você tem muito mais propriedade para falar sobre isso do que eu. Mas, por exemplo, assim, tem muitos trabalhos que chegam que o cliente já pede essa questão da captação de imagem, da criação de conteúdo, né, para você colocar aquilo, por exemplo, às vezes aparece para mim uns orçamentos do tipo, mas você vai fazer a ilustração para fulano, beleza. Aí o fulano manda assim, mas enquanto você estiver fazendo a ilustração, você também tem que mostrar lá nas suas redes que você está fazendo essa ilustração, você tem que fazer o story, tem que fazer o quê? Mas o fulano não quer pagar por isso, o fulano quer pagar só pela ilustração que ele está fazendo ali. Mas aí é uma coisa que aí eu tenho propriedade para falar isso, já que você trouxe a fala para mim, que é o que está acontecendo errado. Quando a gente é contratada para fazer todas as coisas, o orçamento aumenta. Não, tudo é um trabalho. Eu trabalho com audiovisual, porque eu sou designer. Então, tipo assim, desde o início da minha trajetória enquanto designer, eu caí de cabeça no mundo da internet. Eu vi tudo nascer, isso aqui, todas as redes sociais. Chegou aqui, tudo era mato, né? Era tudo mato. Então, eu concordo. Quando começou lá na galera do blog, sabe? Então, tipo assim, eu comecei trabalhando com o site. Então, tipo assim, eu via que, obviamente, esse negócio da internet, ele ia crescer, não tinha como não acontecer isso. Só que, realmente, a coisa com a rede social é um fenômeno. E quem está dentro da rede social fazendo coisas interessantes, que de repente, para um mercado, né, que trabalha, inclusive com marketing, publicidade, que inclusive o nosso trabalho, ele acaba estampando esses rolês todos, aí é que tá, tem a galera do bastidor, que é a galera que tá lá, só não tá querendo mostrar nada, não é a gente que nem nós aqui, artistas e tudo mais, e tem a gente que decidiu colocar aqui, além do nosso trabalho, a nossa cara tapa, porque tem esses dois perfis também, a gente tem que lembrar que não é todo mundo que tá afim de estar aqui
falando, ou compartilhando, ou mostrando como é que faz determinada coisa, ou processo artístico. Isso chamou a atenção de algumas pessoas que veem o nosso trabalho na internet também. Então, aí é uma questão de ajuste, Lia. E eu falo para todo mundo que, de repente, está sentindo um pouco assim, subvalorizado. A primeira coisa, eu acho que é fazer um orçamento de arte. Esse é o orçamento de arte. Sim. Desse orçamento, você colocar uma cláusula lá. Se você quiser a criação de conteúdo... É outra coisa. Porque, assim, fazer um vídeo, gente... Dá trabalho! Dá trabalho do caramba. A gente demora um certo tempo para fazer o audiovisual ali. Que for que a gente vai fazer, seja um processo. Faz um videozinho aí? Não, que não é videozinho. Videozinho demora horas para fazer. Sim, e amiga, a gente tem também um agravante, né, nessa situação do artista influencer, ou do artista blogueiro, ou do artista creator, que é um problema tão merda, mas que é o artista de Instagram, especificamente o artista de Instagram. Como que é isso? Tipo, a menina que chega para pintar uma tela com um vestido esvoaçante, branco, com suas tintas maravilhosas, em seu espaço instagramável. Gente, a vida real não é essa, sabe assim? Então, isso também é tão... de você olhar e falar, e a merda é que o quê? Essa pessoa que faz toda essa pompa e essa coisa toda, ela tem zilhões de seguidores. Sim. Porque as pessoas acham que aquilo é verdade, sabe? Acordei hoje, inspirada, tirei uma flor e resolvi pintar uma tela. Ou senão, tem uma japonesa muito louca, que ela pega uma tinta e joga na tela e passa umas flores. Você já viu essa? Eu não vi essa especificamente. Tipo assim, ela tem uma relação bem agressiva com a tela, sabe? Sim. Então, assim, a gente vê os negócios que é uma performance para aquele momento, sabe? E isso... existe uma coisa, inclusive você está trazendo isso, que é o artista de Instagram, tá havendo uma nova galera no meio das artes aí, que também faz parte de uma nova geração, e um pessoal que não faz parte dessa nova geração, mas que é uma geração mais antiga, inclusive tem até um artista que ele é mais velho, que ele tá entrando nesse rolê da performance, porque é assim, não tá dando conta mais, infelizmente, só o seu trabalho. Não dá. É uma coisa que infelizmente, eu acho que tem o bode de rede social, no sentido de que tudo parece que está tudo muito desvalorizado, está tudo muito banalizado, chegou nesse lugar, que eu vou precisar subir no balde de tinta lá, que nem tem aquela galera que sobe no balde de tinta e joga a tinta, sai rolando lá a tinta. Eu acho que assim... Isso é um fenômeno que está acontecendo, mas que não é todo mundo, cara. Não é todo mundo que vai fazer isso. Não é todo mundo que vai ter esse espaço para fazer isso. Então, assim, tá havendo esse rolê acontecendo e tá, assim, tipo, numa crescente. Eu tenho pesquisado sobre isso. Aquele vídeo que eu mandei para você, inclusive, da Guitarra, ela fala exatamente... Ela tá falando justamente sobre essa criação artística pós-algorítmica, né? Que ela usa aqui esse termo para falar. E aí, assim, é muito complicado a gente ter que se dobrar a tudo isso, né? Porque, teoricamente, quando você resolve ser artista, você resolve ser artista, você não resolve ser creator, né? Então, assim, e para você ter relevância hoje em dia, que a gente começou falando lá no início, né? Que é você estar inserido dentro dessa massa, né? E isso acaba dando um bode, né? Porque, assim, se você não tá legal, foda-se, você tem que fazer, né? Se você
não tem um grande espaço, você tem que se virar um mico de circo para fazer aquilo ser interessante e o outro acompanhar, né? Então você tem que estar sempre performando, né, para você ter relevância dentro de rede social. E isso é exaustivo demais, né? E acaba gerando esse bode, e a gente sabe que cada vez mais as pessoas estão tendo quadros de ansiedade, estão tendo quadros depressivos, né? E eu não estou falando isso relacionado ao creator artístico, no caso, tipo, a gente aí, que é criativo, é o que você também comentou lá, do médico, né? De todas as pessoas que são obrigadas a estar nas redes sociais para validarem a sua existência. Né? E aí, se dá um bug, né? E se tudo isso aqui cair, o que aconteceu? Você deixou de existir? E é interessante falar disso, porque há pouco tempo atrás a gente teve essa loucura que acontece nessa rede social, né, que existe aí as big techs, né, que são pessoas que são multibilionárias aí, que dominam esse ambiente, né, digital, e que trouxe à tona justamente esse rolê que e se tudo a gente, de repente, tirar da tomada? Porque a gente precisa também lembrar que antes disso, antes de ter esses ambientes digitais, a gente faz parte da vida real na vida real. A vida digital só acontece porque existe a vida real, tá ligado? E eu comecei a refletir mais ainda sobre esse lugar, porque isso é um pensamento que eu tenho já de muitos anos, que é de a gente viver a nossa realidade e não ficar o tempo todo só na internet, porque Mas, amiga, aí rola o quê? acontece também lá fora. O problema é que, sim, a gente está vivendo numa era de consumo de internet, de rede social, no nível hard, aonde existe o quê? O que você fala na internet, o que você posta, as pessoas acreditam que é verdade. Mesmo se for onde eu queria. Mesmo se for uma mentira, uma fake news e tudo mais. Então, assim, eu sempre fico pensando muito nesse lugar, assim, que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente também não bagunçar a nossa cabeça com relação a isso, que é isso que a gente está falando aqui agora, que você está falando de ansiedade, está falando do que gatilhos esse lugar está te trazendo. Então, porque quando você fala sobre isso também na questão do instagramável, né? Tipo, as pessoas vivem uma vida aesthetic, né? Elas querem viver uma vida de mentira, né? Justamente porque aqui eu tenho que fazer de conta que eu sou bem-sucedido, aqui eu tenho que fazer de conta que a minha vida é perfeita, eu tenho que mostrar os pratos bonitos que eu como, eu tenho que mostrar as viagens maravilhosas que eu faço, eu tenho que mostrar o quanto a minha vida é muito interessante em relação à sua pobre mortal, né? Então, assim, isso acaba trazendo uma visão extremamente deturpada de mundo, né? Que nada é real, na grande maioria das vezes. E aí, se você quer trazer um conteúdo real, muitas vezes você não atinge, porque não é tão interessante a vida real, né? Que a gente estava falando, a gente vive fora das redes, mas também a gente sabe que tem muita gente que vive dentro dela, né? 100%. Então, isso é muito preocupante porque acaba gerando pessoas que não têm noção da realidade, né? Aí eu vou falar um pouquinho de questão geracional, porque eu acho interessante até pontuar isso, que a gente é a geração de transição. Então, eu ia falar um pouquinho sobre isso também, que, na verdade, assim, eu estava vendo a questão da geração Z, né, que o pessoal fica tirando muito sarro e tudo mais, e a gente também vai ter o alfa, que são os que estão surgindo agora e tal. Mas, por exemplo, eu estava conversando com alguém que estava falando para mim, porque um fulano da geração Z já quer entrar numa empresa ganhando a mesma coisa que ganha praticamente o dono da empresa, né? E isso tem a ver também, porque a galera vê um monte de influencer aí ganhando
dinheiros e muito dinheiros, né? E acha que isso é acessível a todo mundo, e não é. Não é. Né? Existem as exceções, né? É sempre as exceções. É meio que jogo de futebol, né? Você está falando de geração, no caso do trabalho também, que é, vou trabalhar com a internet. Essa geração nova, que não teve essa outra experiência, que eu acho super importante o ser humano ter a experiência de, sim, trabalhar no CLT, porque isso te traz muito, assim, uma experiência de convivência com o outro, né? E de respeito e tudo mais, enfim. Eu acho que a gente pegou o movimento do universo, porque a gente é millennial, então a gente pegou justamente esse momento de transição. A internet estava chegando, muitos de nós acabamos indo para áreas como eu, que foi trabalhar no desenvolvimento dessas ferramentas que hoje todo mundo usa, e aí os nativos, que são a geração Z e as outras, eles já chegam nesse rolê que o mundo foi me apresentado dessa forma, então eu quero viver assim. Se a galera lá da internet está ganhando rios de dinheiro, eu também quero ser que nem essa pessoa, mas tem vários passos que, por exemplo, quando eu vejo acontecer, eu tenho pesquisado muito sobre isso também, esse conflito com essa galera, essa geração mais nova, tipo, de não aceitar certas coisas que nós aceitamos, por exemplo, a hierarquia, né, tipo, respeitar, por exemplo, esse lugar de você ter que aprender para depois você ganhar aquele valor que você, tipo, merece receber, porque você está trabalhando para isso. Então, assim, tem a ver também com essa ilusão de acessos muito rápidos a dinheiro. Exato. Sabe? E assim, a gente não pode desmerecer o fato de que o que essa galera está fazendo agora também vai ajudar muito o mercado de trabalho mais claro, frente, eu acho foda. Né? Inclusive, desculpa te cortar, Lia, mas assim, eu mesma, e acho que a nossa geração foi a primeira geração também que saiu desse lugar que os nossos pais tinham, que era ficar para sempre num emprego só. Em relação a isso, eu acho que 3 anos em um lugar, mas assim, também de ter essas experiências mais assim, tipo, eu quero aproveitar a minha vida, só que eles estão trazendo um novo movimento que tá vendo essa forma como os meus pais estão trabalhando da geração Z? Tipo, eu não quero mais isso. Vocês vão ter que me valorizar de alguma forma. Sim, eu acho que isso é importante, sabe? Porque, na verdade, a gente também foi muito conformado com relação a isso. Muita coisa aconteceu no sentido de, não, é assim que tem que ser feito e tal. Então, eu acho que o que eles estão fazendo, esse movimento, é muito válido. Acho que mais para frente realmente vai trazer frutos. Eu não acho que seja errado. Eu acho que realmente, quando você não está bem, você tem que dar valor para algumas coisas e tal, mas tem que ser realista também, né? O mundo corporativo, ele não é uma coisa que você dita todas as regras, né? Mas, assim, tem coisas que você tem que cumprir e faz parte da vida, né? Mas tem coisas ali que passam um pouquinho do limite do bom senso, né? Então, tem esses dois lados da moeda, sabe? Vamos falar um pouco sobre saúde mental. Você falou um pouco de ansiedade, mas assim, eu queria entender, assim, até para a gente destrinchar melhor o que essas redes sociais fazem com a nossa cabeça, que é no nível de comparação, a ansiedade que você falou, e também a gente precisa falar um pouco de limite, né? Para, de repente, a gente tenha um pouco mais de saúde mental com relação a tudo isso. Eu acho que, assim, para mim, a questão da ansiedade vem muito no eu tenho que fazer, e eu tenho que alcançar, e eu tenho que cumprir essas metas, e eu tenho que estar lá. Por quê? Porque o meu Instagram, ele é um Instagram profissional, e ele tá, literalmente, também é o meu Instagram pessoal, porque eu sou essa pessoa, eu sou
ali artista, que também é ali a pessoa. Eu não separei a pessoa física da pessoa jurídica, sabe? No Instagram é tudo a mesma coisa. E ali, nessa produção e tal, acaba me gerando esse conflito, porque, por exemplo, se eu não tô legal nos meus momentos e tal aqui, então, assim, nos meus momentos que eu não tô muito legal, que eu tô passando pelos meus processos, por exemplo, agora, eu iniciei o tratamento de ansiedade, então eu tô tomando uma medicação. Eu cheguei até a fazer um story sobre isso hoje, cujo o story eu não subi, gente, pra vocês terem uma noção do que a gente tá falando, né, sobre a questão da ansiedade. Pronta. Mas, assim, é muito isso, assim, tipo, eu comecei a tomar uma medicação, então o meu humor e o meu psicológico tá oscilando muito por conta da medicação. Então, tem momentos que eu tô, super legal, e tem momentos que eu tô lá dentro do fundo do poço, sabe? Então, nesses momentos, gente, desculpa, mas eu não consigo meter a minha cara lá no Instagram linda e performar uma alegria que não tá rolando, sabe? Então, eu não quero estar ali mostrando alguma coisa, por quê? Porque alguém vai comentar e eu vou ter que interagir com aquela pessoa. Então, eu tô nesse momento agora de meio que um momento para mim, só que as redes sociais, elas são impiedosas. Então, no momento que você faz isso, você tira um momento para você, é meio como se você pegasse e falasse: olha, não quero mais isso para mim, pode esquecer que eu existo daqui nos próximos 3 meses, tá bom? Tipo, basicamente é isso que acontece. Hardcore, nossa. Né? É muito isso, assim, eu já escutei gente falando que, ai, se eu não postar um dia, como se eu não tivesse mais nas redes por um mês. Gente, se for assim, eu tô lascada, já faz 5 anos que eu tô fora da rede, porque faz 2 semanas que eu não boto minha cara no Instagram, sabe? Eu fui lá olhar o meu último post faz um mês. Eu tô feliz com isso? Não, não estou, mas também tenho que entender que eu estou passando por um momento que eu não tô podendo e nem conseguindo fazer isso, sabe? Porque tem coisas que são muito além disso, assim. Sim. E assim, é muito louco, porque a gente se obriga a fazer algumas coisas, né? E muitas vezes acaba entregando o negócio meio de qualquer jeito, só porque tem que estar lá, sabe? Tudo bem que tem que fazer porque tem que fazer, porque tem que estar e tudo mais, mas tem momentos na vida, não são todos, que a gente não tá legal, que a gente não quer botar a cara lá. E aí é aí que entra para mim a questão do bode mesmo, sabe? Então, assim, nesse momento, o meu bode é comigo, e aí ele acaba expandindo para a rede social. Por quê? Porque é ali que, teoricamente, a gente teria que socializar com as pessoas. Mas como você socializa se você não tá legal para socializar, né? Mas então, eu vejo como uma vida real, assim, a gente não é obrigado. Entendeu? Então, assim, eu não tô fazendo, não tô nesse processo. Eu quero muito voltar a isso logo e conseguir trabalhar decentemente, produzir do jeito que eu gostaria, porque eu tenho muito material guardado, muita coisa para montar, mas assim, não tô tendo vontade mesmo, sabe? E isso às vezes eu me pego me cobrando por uma série de coisas, e aí isso te joga num lugar muito errado também, porque você fala, poxa, mas fulano tá fazendo, ciclano tá fazendo, e olha eu aqui tendo todas as ferramentas. Cai na armadilha da comparação. Exato, e olha eu aqui com todas as ferramentas pronta para fazer e não fazendo. E é justamente isso, né? Tipo, essa comparação louca. E nesse caso, a gente ainda está falando de uma comparação que, por mais que seja insalubre, porque nunca é legal você se comparar com outro profissional ou coisa do gênero, ela ainda faz parte do nosso movimento de trabalho. Mas, por exemplo, pensa essa galera que a comparação ela vai além disso, né? Vai do tipo assim, nossa, olha só a roupa que essa pessoa está usando, eu não tenho essa roupa para aparecer. Ou olha só, ou também a questão de filtro, né, que a gente poderia também trazer. Tipo, gente, a quantidade de pessoas que não conseguem olhar para sua própria cara, porque o filtro do Instagram é uma coisa. É um absurdo. Sabe? Porque, infelizmente, essas coisinhas, né, que são usadas, assim, para mascarar tal, virou realmente uma questão de saúde, né, meu? As pessoas, elas não conseguem se enxergar. Eu lembro que no ano passado, veio para mim, pelo menos, acho que você também recebeu, que o Instagram ia tirar os filtros, né? Uhum.
E que não ia... Gente, não tirou porra nenhuma, tá tudo lá. É. Mas, assim, como eu não sou uma grande usuária de filtros, porque eu acho isso bem ruim, tipo assim, até mesmo de desconfigurações, para mim é igual a desarmonização facial. Sabe? Entra muito nisso. É Eu isso. admito que eu uso filtro, mas eu uso um filtro que é muito natural, vou ser bem sincera. Sim, eu acho que o fio, eu curto muito esses filtros mais que tem a ver com coisas de cinema, de fotografia, de ruído, sabe? Mesmo que é um filtro, é um filtro. Que dá uma mudada realmente, assim, tipo, no seu rosto, que dá para ver que você mudou, tipo assim, deu uma mascarada ali, alguma marca de expressão, ou sei lá, você tá sem maquiagem, né? Tipo. E o filtro te bota um delineador, por exemplo. Gigante, tipo, mano, sei lá, eu sinceramente, eu não gosto de olhar para mim e falar assim, tô descaracterizada, porque eu sei que quando eu estiver na vida real, quando as pessoas me veem, vai falar, nossa, mano, achei que você era muito diferente. Olha, o meu filtro que eu uso, ele deixa eu mais coradinha um pouquinho, porque tem dia que eu tô muito pálida, muito... Tem isso também, essa coisa. Muito senhora que acordou, não a levantou da cama, sabe? Aí, ainda mais você, né, amiga branquela? Então, justamente, falta melanina nesse corpo. Aí, quando eu acordo, tipo assim, eu olho no espelho e falo, gente, não dá. Aí eu filtro, entendeu? Tanto que eu tenho uma maquiagem que eu falo pro Lucas quando eu vou sair, dá licença, eu vou passar meu filtro e já volto. Por quê? Porque é só um blushzinho, um tirador de olheira, entendeu? E tô feliz e vamos pra vida. Mas não vou fazer isso todo dia de manhã. Então, o filtro que eu uso é esse filtro, que dá um blushzinho ali, tira uma olheirinha e você tá com cara de saudável. Sim. É só isso, sabe? Mas... E aí, para mim, eu vou falar para você bem a real, assim, com relação ao bode de redes sociais, hoje em dia, para mim, eu tenho um lugar muito tranquilo, porque eu uso mais realmente para trabalho, eu tenho tempo para isso, eu tenho agenda para organizar as minhas produções. Eu acho que eu coloco isso tudo num programa, para mim, que é do meu dia a dia. Por exemplo, eu estou no processo agora de atualizar o meu portfólio. Então, ao mesmo tempo que, de vez eu ficar só lá, bitolada, eu tenho que publicar lá na rede social o trabalho que eu fiz, eu estou mais preocupada em usar esse material para colocar no meu portfólio, sabe assim? Sim. E aí, o que eu uso para o portfólio, eu já coloco, talvez, lá na rede social, porque eu já meio que faço uma peneira de tempo também, porque você sabe, todas essas coisas demandam tempo. Sim, demandam tempo pra caramba, total. Outro lugar também que eu acho que é super importante a gente estar mais que no Instagram ou no TikTok é o LinkedIn. Então, eu tenho olhado mais para o LinkedIn, tenho olhado mais ali para esse lugar profissionalmente falando, aonde realmente vai acontecer ali as trocas, né? Inclusive, é bom falar aqui para algumas pessoas, inclusive quem não sabe, existe o LinkedIn, que é um rolê aí mais profissional, né? Onde as pessoas estão sendo buscadas principalmente para o trabalho delas, né? Sim, é uma rede corporativa, né? No caso, o LinkedIn, ele vai trazer muito mais questão de negócios, isso, né? E aí, muitas vezes, assim, a gente perde a oportunidade de estar, de repente, nesses espaços, porque você está dando atenção, jogando... Para a rede errada, Você está jogando muita energia no lugar só, né? Exato. Eu também gosto muito do que não é uma rede social, que é o YouTube. Eu voltei com o meu canal, então eu tenho tenho procurado mais focal para lá, porque edição de vídeo é um trabalho maior e não é um trabalho que eu vou ter que ficar fazendo toda hora, porque lá é um rolê de busca. Você põe lá, mano, às vezes eu vi esses dias, estava procurando coisas minhas, lá as coisas não são assim... saem fácil, tipo, são jogadas no lixo, como acontece aqui no Instagram e no TikTok, muitas vezes. Porque você faz a postagem lá e por um período é relevante o que você colocou. No YouTube funciona de outra forma. Ele já fica por tempos lá. Sim. E as pessoas vão buscando e o seu conteúdo ele acaba caindo na busca. E a minha preocupação hoje com relação à rede social de forma geral
é com as novas gerações, principalmente a geração mais novinha, que são as criancinhas. Eu tenho um sobrinho de 6 anos, então eu acompanho muito isso. Eu já percebi que ele é uma criança conectada, não porque a minha irmã deixa ele muito tempo lá na internet, porque ele tem tempo para isso, é porque é impossível controlar essa geração de uma forma como a gente foi criado sem internet lá atrás. É muito difícil. Eu senti assim que ele tem uma necessidade de acompanhar as coisas ali, mas ele também está entrando no movimento que às vezes ele dispersa. Então eu entendo que a coisa da tela com criança, principalmente crianças e adolescentes que estão nesse processo de formação, eles realmente acreditam que aquilo é a vida real. Então aquilo Sim, total, é o que eu falei para você, né? Tipo, de viver a vida dentro da rede. Sim. Então, meu bode hoje de rede social, não uma pessoa que cria, que nem eu até estou nesse momento fazendo um esforço, inclusive para ver mais o trabalho dos meus colegas, artistas, amigos, que eu admiro, que eu sou fã também. Eu paro um tempo para olhar o que a galera está fazendo e curtindo e comentando. Eu estou tirando esse tempo para isso, mas como eu estou mais nessa questão de produzir, eu quase não vejo muita coisa, então eu não fico o tempo todo sendo atingida por essas situações, porque eu também coloquei um limite. Como eu falei no início, eu botei uma regra. Começar meu dia, eu não começo nem mexendo com o celular, eu pego um livro. Eu não vejo nada do celular, o celular está longe de mim, entendeu? Então a rede social, ela fica longe. Isso serve para mim também na hora de dormir. Eu não vejo, não pego, eu vou dormir direto. Eu montei um cronograma para mim, que a ideia é começar a seguir, né, justamente com os horários, tipo, tal horário é horário de consumir, né, tal horário é horário de fazer tal coisa. Consegui colocar 100% em prática? Não consegui, na verdade nem tentei, mas eu tô com ele montado, a ideia era começar a fazer isso essa semana, mas aí, por conta de algumas coisas que aconteceram, eu não consegui entrar em acordo com ele ainda. Mas hoje eu acho que isso vai rolar. Já tá rolando, pelo menos, já tá sendo diferente. Então, assim, é mesmo, essa questão do limite é muito importante, porque senão a gente acaba consumindo loucamente, sabe? E eu geralmente acabo colocando para mim um limite bem baixo mesmo, justamente para eu ter uma noção, sabe? De cada 15 minutos o Instagram me avisa, ó, tá 15 minutos aí. Por quê? Porque senão, gente, eu vou embora, sabe? E fico lá para sempre. Mas é nesses momentos que eu tô muito fora da minha casinha. Se eu estou trabalhando, né, tipo, com muita coisa para fazer, eu não tenho consumo, eu não consumo, tipo, o meu celular fica lá do lado, fica lá jogado, e eu fico fazendo as minhas coisas, inclusive isso acaba sendo uma das coisas que dificulta a minha produção de conteúdo de vez em quando, porque se eu tô muito imersa no que eu tô fazendo, eu acabo muitas vezes esquecendo de captar, esquecendo de documentar, e aí acaba ficando, sabe? Então, eu percebo que eu sou muito 880 para essas coisas, sabe? É meio, ou é tudo ou é nada, e não rola, né? Vamos combinar. Sim. E uma coisa que eu queria falar também, justamente a complementar isso que você falou, que é o tempo da gente de produção, né? A gente precisa desse tempo para a gente estar imersa no nosso trabalho, porque como a gente cria, a gente desenha, a gente pinta, a gente precisa efetivamente estar ali fazendo as coisas. Sim. É tudo junto, né? Não tem como você tirar do outro. Então, por exemplo, os grupos de WhatsApp, para mim é um grande problema, porque eu não interajo, eu sou péssima. Inclusive, nossa, em grupo nem me coloquem. Eu aviso para todo mundo sempre. Eu sou a pior pessoa no grupo porque eu não interajo. E eu sou uma pessoa pontual ali, falo pontualmente com as pessoas, coisas específicas. Eu tenho uns horários que eu pego o meu celular para ver ali. Eu deixo no silencioso, não vejo o Instagram. Eu também deixo. Eu com tudo fechado, porque no momento que eu tô aqui trabalhando, fazendo, por exemplo, no caso agora, vou produzir uma exposição. Estou no meu processo agora que para mim é a parte mais difícil, não é nem pintar, é o conceito, é pensar o que eu vou fazer,
criar o meu mapa, quantas artes, como vai ser essas artes, o que eu vou fazer. E aí o fato de estar ali pintando e tudo mais, eu tô tão ali dentro daquele trabalho que eu realmente não olho, porque se você olhar, é a droga. Exatamente, é bem isso mesmo. Quando eu tô com muita coisa para fazer, que você não volta mais, tá ligado? Quando eu tô com muita coisa para fazer, o meu consumo de redes, assim, ele cai para menos da metade, assim, tipo, muito pouco, porque é realmente isso, tipo, eu tenho coisa para fazer. Eu percebo que é só quando eu tô muito ociosa mesmo que as coisas ficam assim, sabe? Sim. Mas, às vezes, né, as coisas acabam indo para esse lado. Amiga, acho que a gente pode ir encerrando por aqui também. Temos que encerrar mesmo. Temos que ir encerrando. Esse assunto, galera, é um assunto sem fim. Então, a gente tem uma dica, né, Lia, aí, quem quiser. Sim, eu queria trazer essa dica. Assim, algumas pessoas talvez não conheçam ela, né, a Jujute, que era uma youtuber muito, muito absurda, assim, ela é maravilhosa, e que ela simplesmente abandonou as redes e, puf, né, sumiu do dia para a noite. Então tem um podcast do Chico Felitti, que chama de Saída, a vida nas redes, a vida fora das redes, que fala um pouquinho sobre esse processo da Jujute. Ele não, né, na verdade, ela passa por uma entrevista ali, contando um pouco como é que foi esse processo para ela. Além disso, no primeiro episódio, especificamente, a gente tem a Déia Freitas, a Camila Frender, falando um pouco também sobre como é que é a relação delas com redes sociais, né? Eu acho que, assim como nós, que a gente produz muita coisa, nosso consumo acaba sendo diferente do que das outras pessoas, porque a gente acaba realmente gerando um ranço de vez em quando, não é todo mundo, mas sim. Então, fica aí a dica para vocês, vale muito a pena, assistam, escutem, porque é um podcast massa demais. Além disso, já vamos deixar nossas redes inversamente proporcional, né? A gente fala para as pessoas que a gente está de bode, mas a gente pede para elas seguirem a gente. Temos tudo já, então procurem a gente, Bastidores e Bafos, em todas as redes aí, sigam. @Lia Fênix também, @Crica Monteiro, né, amiga? Acompanhem a gente também lá nos nossos rolês, nas nossas artes, nas nossas redes sociais. Se você chegou até aqui, bota lá a hashtag bode de redes, fala o bode de vocês aí também, que vocês sentem, e aí a gente vai também bater esse papo durante esse processo nosso aqui de criação. Exatamente. Então, é isso, gente. Uma beija para vocês e até o próximo. Galera, e até o próximo episódio.